Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 13. Leremos a partir do verso 14 até o verso 18. Nós estamos debaixo desse tema poderoso. Nós estivemos aprendendo aqui com o nosso bispo sobre o Salmo 23, recebendo muitas lições, muitas direções. Recebemos também a unção com óleo. Eu ia hoje, vim com o intuito de ministrar, já introduzindo a palavra do mês que vem, só que ainda temos mais uma semana. Então na próxima quinta o bispo já estará de volta e com certeza ele vai dar já uma introdução do tema do mês que vem. Mas eu quero, debaixo dessa mesma direção aí, nós estamos aprendendo sobre Davi, né? Este ano, um homem segundo o coração de Deus, mas eu quero usar, mesmo debaixo dessa direção de alguém segundo o coração de Deus, usar a vida de Abraão. Quem achou Gênesis capítulo 13, versículo 14, diga amém. Diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manre, ou de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco, a corações desejosos para ouvir a sua voz. Edifica-nos, instrua-nos, para que o seu nome seja louvado em nós. Amém e amém. Abrão teve o privilégio de ser chamado de amigo de Deus. Eu serei muito objetivo, então eu vou direto ao ponto. Abrão sai de Ur dos Caldeus para Canaã, junto com seu pai e a sua família. Só que no meio do percurso, uma tragédia acontece. O pai, com seu irmão, tem o desprazer de ver o irmão morrer. Abrão vê o seu irmão morrer, o seu pai, o pai de Abrão, também vê seu irmão morrer, e a viagem que deveria terminar em Canaã fica interrompida em Harã. E aí o pai de Abrão dá o nome daquele lugar onde o seu filho morre de Harã, e ele fica estacionado ali. Só que neste lugar, Deus agora visita Abrão até então, e diz para ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão ouve a voz de Deus, porque um homem segundo o coração de Deus, ele é especialista em ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Olhe para alguém que está ao teu lado, diga para ele: o segredo do sucesso
está em ouvir e obedecer a voz de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus está baseado em ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Ele ouve e ele sai. Só que ele obedece pela metade. Porque quando ele sai da terra do pai, da casa do pai, do meio da parentela, ele leva o sobrinho. E como é que era o nome dele? Ló. Se você ler a Bíblia, e eu costumo dizer que o segredo está nos detalhes. Sempre tenha em mente que, apesar do Espírito de Deus estar inspirando os autores de cada livro da Bíblia, é um autor que está escrevendo. E sempre o autor, mesmo que de uma forma muito discreta, ele vai dar uma ênfase a alguma coisa. E você lendo a Bíblia vai perceber que sempre o autor vai dizer: e Ló foi com ele. E Ló foi com ele. Esse Ló foi com ele aqui é o autor dizendo de forma subjetiva: Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da casa do pai, saiu do lugar de tragédia, mas levou com ele quem não era para levar. Ele obedece em partes. E vai acontecer uma tragédia. No meio do caminho de Abraão, até aqui ele era Abrão, acontece uma guerra entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Eles estão crescendo muito, porque independente de quem está com você, se há uma promessa sobre a sua vida, vai crescer também. Não é sobre quem está com você, é sobre a promessa que está na sua vida. É sobre algo que flui de Deus para a sua vida. E quem se alinha com você, e quem se ajunta com você, é co-participante das bênçãos de Deus que são derramadas sobre você. Então tem gente que não entende que tem coisas que só estão fluindo na sua vida porque você está do lado de alguém que está debaixo de uma promessa. Eu tenho a certeza que aquilo que Deus está fazendo na minha vida só está fazendo porque eu estou debaixo de uma liderança que sobre ele tem uma palavra liberada. Quem me entende, diga amém. Há uma palavra, eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Há uma palavra sobre você, há uma promessa sobre você. E pessoas da sua casa, e pessoas que estão em sua volta, vão viver, aleluia, as bênçãos que vai fluir de você. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos e recebia essa palavra dando glória a Deus. O segredo está sobre a vida de Abrão. Então os dois crescem. Aí Abrão, sabido, disse assim: ó, antes que o problema chegue na gente, faz o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Quem é o mais velho aqui? Vamos lá, vocês foram embora. Quem é o mais velho aqui? Abrão. Quem tem o direito de escolher para onde ir? Abrão. Mas Abrão é tão consciente da palavra de Deus e da promessa de Deus que está sobre a sua vida, que ele sabe que para onde ele for, a bênção vai com ele. Ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é direcionado por Deus. Então aonde ele vai, a bênção vai com ele. Então ele não está preocupado com o ambiente, ele está preocupado com a bênção de Deus sobre a vida dele. Eu estou pregando para pessoas que vão chegar em ambientes e vão transformar os ambientes que chegarem. Porque é alguém segundo o coração de Deus. Abrão olha para Ló e diz assim: se você for para o deserto, eu vou para as Campinas Verdes. Se você for para as Campinas Verdes, eu vou para o deserto. Olha a consciência de Abrão. Ele sabe que se ele for para as Campinas... Eu fico pensando, pastor Maurício, se Abrão fosse, pastor Jailton, para as Campinas Verdes. Porque quando Ló chega lá, você sabe aquela patifaria que está em Sodoma e Gomorra.
aquela guerra, aquela luta, aquela destruição. Eu fico pensando, se Abrão escolhesse entrar em Sodoma e Gomorra, o que seria? O que você acha que seria? Isso aqui é extra, pensamento meu, conjectura minha, e o texto me dá essa liberdade de pensar isso. Imagino eu que se Abrão fosse para as Campinas Verdes, Deus não ia nem destruir Sodoma e Gomorra, porque alguém que é bênção, aonde ele chega, o ambiente é transformado. Você perdeu essa palavra. Tem gente que chega no trabalho e diz assim, mas o ambiente aqui é pesado, mas o ambiente aqui é assim, mas o ambiente aqui é pesado, mas é porque tem fulano do meu lado, ciclano do meu lado, mas meu colega, meu amigo, pare de dar desculpa e entenda que sobre você é uma bênção, e aonde você chegar, o ambiente será transformado. Ele diz, olha, escolha. Eu tenho a certeza da palavra de Deus que está sobre a minha vida. Se eu for para as Campinas Verdes, vai dar certo. Se eu for para o deserto, vai dar certo. Então, Ló olha para a cara do velho e diz assim, te vira no deserto. Eu vou para as Campinas Verdes. Porque no deserto, meu amigo, vai plantar, não vai colher não. No deserto, vai fazer de tudo e não vai dar certo. Mas nas Campinas Verdes, já tem sinal de que tem vida. Vou plantar, vou colher, vai dar tudo certo. Então eu vou para as Campinas Verdes e tu te vira. Alguém que não reconhece o bem que o tio fez por ele. Por quê? Porque ele estava estacionado no lugar da tragédia chamada Harã. O seu avô estava paralisado no lugar da tragédia. Aí Abrão disse assim, eu vou te levar comigo, porque se você ficar aqui, você vai morrer, não vai crescer, não vai prosperar, então eu vou te levar comigo. Ele cresce junto do seu tio, e na primeira oportunidade, ele olha para a cara do tio e diz assim, te vira. Eu quero que você entenda que até aqui, Deus não mostra o lugar aonde Abrão deveria ficar. Porque Deus não vai revelar por completo aquilo que Ele vai fazer na sua vida, enquanto você estiver do lado de pessoas. Pegou a revelação aí? Olha aqui para mim. Pega isso e nunca mais esquece. Existem pessoas que limitam o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Existem pessoas que estão do seu lado que não deveriam estar do seu lado. Eu vou beber água enquanto você pensa. Pastor João fala isso, né? O nosso problema é que nós nos apegamos emocionalmente com quem Deus não deu a direção para se apegar. O nosso problema é que fazemos aliança com quem Deus não aprovou a aliança. Deus te dá uma direção direta e você se alinha com quem não é para alinhar. Você faz conexão com quem não é para fazer. Deus me trouxe essa noite para dizer, enquanto você estiver do lado de pessoas que não estão na mesma visão que você, que não estão no mesmo propósito que você, existem coisas na sua vida que não vão dar certo. E não é praga, é Bíblia. Você acabou de ler comigo, coloca no telão, versículo 14 do capítulo 13, para o povo não achar que é coisa da minha cabeça. Olha o que o texto diz. E disse o Senhor, depois que Ló se apartou dele. Você vai esperar alguém se apartar de você para ter a direção completa do que Deus vai fazer na sua vida? Um homem segundo o coração de Deus não espera para tomar a atitude que deve ser tomada. Ele toma a atitude. Olhe para alguém do seu lado com cara de profeta. Pastor, o que é cara de profeta? Cara de desaforo. Cara de desaforo. Olhe para ele com cara de desaforo e diga, tome atitude logo. O homem segundo o coração de Deus não espera piorar. Tem gente que não está entendendo, mas eu vou ter que ser específico. O irmão que recebe o zap da irmã
Olha que roupa linda. Você estava bonito hoje. Não corta não, irmão, para tu ver. A irmã, né, que recebe aquela mensagem no direct. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Fica até difícil de dar conta. Quem é segundo o coração de Deus não está preocupado com a aprovação e os aplausos de alguém. Ele toma a atitude baseado naquilo que Deus disse. Abrão esperou para tomar atitude e quando tomou, teve que tomar quando o problema aconteceu. Você vai esperar o problema acontecer para ouvir tudo que Deus tem para a sua vida? Você vai esperar dar errado. Você vai esperar acontecer um problema para depois tomar atitude? Deus me trouxe essa noite para dizer, seja preventivo. Ouça a voz de Deus e obedeça. Existem lugares, existem ambientes que limitam o nosso crescimento. Olha aqui para mim. Nunca mais esqueça disso. Abrão saiu de Harã, mas trouxe Harã com ele. Porque o problema não é geográfico. O problema é a mentalidade. Você já ouviu que o difícil não é tirar alguém do Egito? É tirar o Egito de dentro dele? Abrão sai do lugar da tragédia, mas ele pega a tragédia e leva com ele. Não entendeu, né? Vou ser específico para você entender. Você saiu do passado, se desfez do passado, mas trouxe dentro de você o passado. O passado é como a âncora que está te trazendo para o fundo. E enquanto você não se cortar, se desfazer, se desconectar do passado, o passado vai te acompanhar e você não vai chegar aonde Deus disse que você ia chegar. Deixa o passado no passado. Pastor, me feriram, me machucaram, me maltrataram, falaram mal de mim. Pastor, eu ajudei, eu estendi a mão, eu abençoei, mas depois falou mal de mim. Deixa o passado no passado. Deus tem um futuro de vitória para você. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida, Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Ele fala e Ele cumpre. Mas você precisa se desfazer do passado, porque o passado te limita. O passado te trava. Existem direções que Deus ainda não te deu. Escuta isso. Existem ideias que Deus ainda não te deu. Existem insights que Deus ainda não te deu. Existe uma visão que Deus ainda não te deu. Porque você está no lugar que não deveria estar. Acompanhado de pessoas que não deveriam estar ao seu lado. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo está preparado para o crescimento que Deus vai fazer na sua vida. Nem todo mundo está preparado para o crescimento que Deus tem para a sua casa. Nem todo mundo está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que está preso no passado. E se você leva ele com você, ele vai levar o passado. E aí depois vai ter problema. Jesus me trouxe essa noite para dizer, deixa o passado, porque eu tenho um futuro de glória para você. Existem insights que serão liberados. Existem mensagens que serão liberadas. Existem coisas, ideias que Deus vai começar a fazer fluir na sua mente, porque você vai colocar em prática a mensagem dessa noite. Vai sair daqui e vai tomar uma atitude, porque você é alguém segundo o coração de Deus. Você ouve e põe em prática. E disse o Senhor a Abraão, depois
Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Isso aqui é profundo demais. Isso aqui é profundo demais. Depois que Ló se apartou, Deus disse: você está olhando para baixo. Porque tem gente que faz você olhar para baixo. Pegou a revelação? Ah, se fosse Tiago Brunet falando isso aqui. Eu vou dizer de novo. Disse o Senhor depois que Ló se apartou de Abraão: levanta os seus olhos, porque tem gente que faz você olhar para baixo. Tem gente que limita a sua visão. Aí depois que Deus tira alguém que limita a sua visão, Ele diz: olha para cima, olha para a esquerda, olha para a direita, olhe para trás, olhe para frente. Não há limite para o seu crescimento. Aí eu tenho que gritar para você dar glória a Deus. Eu vou dizer de novo: olhe para todos os pontos cardinais. Não há limite para o seu crescimento. Levante os olhos e veja o que Deus fará na sua vida. Tem alguém para levantar as duas mãos? Vamos, dá aquele glória que o diabo morde a testa de raiva, porque enquanto você adora, ele aumenta a sua visão essa noite. Do lugar aonde você está, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Vai, próximo texto. Próxima parte. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente. Segura aí, olha aqui para mim. Você é do tamanho da sua visão. Vou dizer de novo: você é do tamanho da sua visão. Você vai até onde a sua visão te leva. Se você só consegue enxergar daqui a 1 metro, você só vai daqui a 1 metro. Mas se você enxergar o horizonte, não haverá limites. Deus está dizendo para mim: diga para o meu povo que eu sou grande e que eu sou ilimitado. Os meus pensamentos não são seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos, são maiores do que os seus pensamentos. Você não pegou. Vou falar outra coisa para ver se você recebe essa palavra. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de bem para vos dar o fim que desejais. O que é que você está desejando? O que é que você está sonhando? Para onde você está olhando? Deus me trouxe essa noite para dizer: eu tenho poder para fazer infinitamente. Tem alguém para levantar as mãos? Tem alguém para receber essa palavra? Ninguém limita mais o seu crescimento. Ninguém impede mais a sua visão, porque Deus vai te fazer crescer de uma forma sobrenatural. Até onde você consegue olhar é algo que eu vou fazer na sua vida. E não só isso, Abraão. Te prepara, porque os seus filhos e os filhos dos seus filhos serão abençoados da bênção que eu derramarei sobre a sua vida. Você tem noção do que é isso? Eu estive pensando, pastor Maurício, por esses dias. Olhe para mim, nunca mais esqueça isso. Deus é um ser geracional. A bênção que Deus derrama sobre você vai alcançar os seus netos, tataranetos, os seus bisnetos. Olhe para mim, olhe para mim. Mas da mesma forma, aquele que ouve a voz de Deus
e não obedece à voz de Deus, a Bíblia também diz que as maldições visitam até 1000 gerações. Existem erros que você comete hoje, que pode visitar até 1000 gerações depois de você. Eu estou te chamando à consciência, porque se você não decidir viver debaixo da vontade de Deus, ser conduzido pela voz de Deus, pessoas que não têm nada a ver com a sua vida vão sofrer as consequências da atitude errada que você toma hoje. Mas se você viver debaixo da vontade de Deus, ser alguém segundo o coração de Deus, viver em obediência, pode ter certeza que até pessoas que não te conhecem viverão da bênção que Deus derramou sobre a sua vida. Eu acho que você não tem noção do que eu acabei de falar. Tem gente que nem vai te conhecer, que nem vai saber como é a sua voz, que nem vai entender como é você, mas vai usufruir da bênção que está sobre a sua vida, porque a bênção de Deus visita até 1000 gerações. A sua semente vai receber a bênção que Deus está derramando sobre a sua vida. Será que você pode levantar a mão e receber essa palavra? Aleluia, a bênção de Deus sendo liberada aqui, a milagres de Deus sendo liberados aqui. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu agradecia, porque enquanto você adora, Deus está abrindo os céus em favor da sua casa. Eu estou encerrando agora. O crescimento da sua casa depende da decisão que você vai tomar hoje. O fluir da sua família depende da decisão que você vai tomar hoje. Se você decidir seguir os seus próprios caminhos, vai ser igual a Ló. Porque Ló é aquele que é guiado pelo que vê. Vou até fechar a Bíblia. Ló é aquele que olha para as Campinas Verdes e diz assim: vai dar tudo certo. Por quê? Porque parece que vai dar certo. Vai dar tudo certo, porque eu fiz os planos, vou plantar, vou colher. E Abraão dizendo: ah, Ló, você não entendeu ainda que não é sobre o ambiente. Você está pegado ao que vê, porque nem tudo que parece que é. Só quem é guiado por Deus entende que tem coisas que parece que são. Parece que dentro das Campinas Verdes tem vida, mas na verdade tem morte. Parece que dentro das Campinas Verdes vai dar tudo certo, mas se você for porque não obedeceu a voz de Deus, vai dar tudo errado. Mas se você obedecer a voz de Deus, se você for para o deserto, meu amigo, não se preocupe, porque no deserto Ele vai fazer chover carne para você comer. Ai, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo: mesmo que tu vá para o deserto, não se preocupe, porque se faltar água, Ele manda água. Se faltar pão, Ele faz chover pão. Aonde você for, Deus irá contigo. Se coloque de pé comigo. Um homem segundo o coração de Deus não é guiado pela vista. Olha aqui para mim. Todo homem na Bíblia que foi guiado pelo que viu, caiu, adulterou, viveu em tragédia. Mas todo homem que foi guiado pela voz de Deus passou até no vale, mas não teve medo, porque sabe que Deus estava com ele. Alemancho remácia. Olha aqui para mim. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje, mas debaixo da palavra de Deus que me é conferida nessa noite, eu te dou a certeza, como profeta de Deus, se você está debaixo da vontade de Deus, esse deserto não é para sempre. É só um momento. É só uma fase. Olha para alguém do teu lado e diga para ele: é só um momento. É só uma fase.
Nesse deserto Ele está tratando a sua visão. Ele está te fazendo parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu. No deserto Ele transiciona você, Ele muda a sua mentalidade, Ele faz você deixar de olhar para a terra, depender da terra, depender dos homens, porque os homens mentem, os homens traem, os homens vão embora, os homens abandonam. Mas eu vim falar de um homem chamado Jesus, que Ele não abandona, que Ele não deixa. Levante suas mãos e comece a orar neste momento, porque só você sabe o deserto, só você sabe a luta, só você sabe o que você tem enfrentado. Mas o seu Deus, o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus, o Deus que te tirou de Arã, o Deus que te tirou do Egito, é o mesmo Deus que vai te fazer chegar em Canaã em segurança. Vamos, se você tem alguma palavra, agora é o seu momento. Se você tem algum desabafo, agora é o seu momento. Se você tem alguma coisa para pedir, agora é o seu momento. Se você tem alguma coisa para confessar, agora é o seu momento. O passado ficou no passado, o que você fez ficou no passado. A partir de agora há um novo caminho, há uma nova história, há um novo tempo que está se abrindo para você. Há um novo tempo, há uma nova história que está se abrindo para a sua casa. Abre a sua boca e ore com fé. Abre a sua boca e clame com fé. Elemandarácia, Espírito de Deus, nessa noite eu preguei a tua palavra e eu tenho certeza que eu entreguei tudo que o Senhor mandou entregar. Eu estou pregando para pessoas que seguirão a sua voz. Eu estou pregando para pessoas que seguirão a sua palavra. Eu estou pregando para homens e mulheres segundo o seu coração, que não vão andar conforme a vista, mas que vão viver conforme a tua palavra. Eu te peço agora, tira a viseira, tira a depressão, tira, meu Deus, a ansiedade, todo excesso de passado, todo excesso de futuro, seja cancelado agora. Que a paz que excede todo entendimento inunde essa alma, inunde esse coração, em nome de Jesus. Se você tem aplausos para entregar a Ele, a entregue neste momento. Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele está visitando a sua casa nessa noite.